Bom, vamos agora passar para a nutrição com a doutora Jennifer Dutra, tá? Também de Minas Gerais, falando o que está por trás do acompanhamento nutricional, na ELA. Pode subir, por favor. Estou só procurando aqui. Tá. A doutora Jennifer, ela é nutricionista, doutoranda em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo pela Unicamp, mestre em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Nutrição Parenteral e Enteral pelo Braskem, SBNPE, tem MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde, pós-graduada em Fitoterapia Funcional, vice-presidente, VP Consultoria, aliás, né? Da VP Consultoria e Universidade Cruzeiro do Sul, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela VP Consultoria, Universidade Cruzeiro do Sul, pós-graduada em Nutrição Clínica e Terapia Nutricional, GANEP, membro do Comitê Científico da nossa associação, Procura da ELA, membro do Comitê Científico da AAME, que é a Associação de Atrofia Muscular Espinhal, coordenadora do Departamento de Nutrição do SOMIT. Aí, ótimo. Então, boa tarde, já é boa tarde, né? A nutricionista atrapalhando o almoço de todo mundo, mas faz parte, bom que fica todo mundo com mais apetite para depois. Então, agora, depois de uma aula fantástica das meninas, eu tenho uma voz um pouquinho mais alta do que a das fonos, vai ser difícil competir com vocês, mas a gente vai falar um pouquinho agora o que está por trás do acompanhamento nutricional da ELA. Bom, a Lina já me apresentou, então meu nome é Jennifer, eu sou nutricionista, aqui da Procura também. Antes da gente começar realmente falando da nutrição em si, desse aspecto do acompanhamento nutricional na ELA, eu trouxe para vocês a etimologia da esclerose lateral amiotrófica. E eu queria perguntar para vocês, alguém sabe, sem ler, claro, agora todo mundo sabe, o que significava esclerose lateral amiotrófica? Ao pé da letra. Alguém sabia? Ou não? Pode levantar a mão. Não? Bom, então é importante a gente saber do que está se tratando, né, na verdade. E um ponto me chamou muito a atenção quando eu fui procurar o que é, de fato, esclerose lateral amiotrófica. Então, amiotrófica significa ausência, deixa eu pegar aqui, ó, ausência de nutrição muscular. Isso é um ponto importante que me chamou bastante a atenção, ausência de nutrição muscular. A lateral é onde as lesões acontecem, é a localização, e esclerose é onde acontece essa lesão, ocorre uma cicatriz, um endurecimento. Então, é importante a gente saber, de fato, o que é essa doença. E aí, antes de eu continuar, queria saber se tem algum nutricionista aqui? Algum profissional de nutrição, acadêmico? Não? Mas está tudo certo. Vamos lá. Então, ou eu começo, ou eu sempre termino a minha apresentação com um cuidado interdisciplinar, antes, de fato, de eu falar da nutrição. Por que eu falo isso? A ELA tem uma heterogeneidade e múltiplos sintomas. Então, um só profissional não é suficiente para tratar da doença. Nós temos também a necessidade de cuidados de suporte e paliativos, então a gente precisa de cuidados especializados. Além disso, também a gente precisa dar apoio aos pacientes, aos familiares e aos cuidadores. Então, a gente chega no cuidado interdisciplinar. Então, a gente precisa do fisioterapeuta, do nutricionista, do fono, do enfermeiro, do médico, do psicólogo. A gente precisa de muitos profissionais envolvidos. E sempre quem está no centro do nosso cuidado é o paciente. Mas a gente não pode esquecer também do familiar, e não podemos esquecer também do cuidador. Mas ter muitos profissionais não significa que é um tratamento de excelência se esses profissionais não se comunicam. Então, nada adianta eu ter um tratamento multidisciplinar. Vou dar um exemplo das meninas que acabaram de sair daqui, as fonos, a Tamara e a Ana. Então, eu posso estar acompanhando o mesmo paciente que elas. Se eu não converso com elas para saber uma consistência da alimentação,
não vai adiantar. Eu vou estar colocando esse paciente em risco da mesma forma. Então, eu preciso que todos esses profissionais tenham uma comunicação efetiva. Então, por isso, é interdisciplinaridade e não multidisciplinaridade. E aí, eu trago sempre também para corroborar o que eu falo, então não é o que a Jennifer fala, é o que a literatura mostra. Então, nós temos aqui um artigo, ficou um pouquinho desconfigurado para lá, mas é um artigo que foi publicado em 2003, mostrando que os pacientes apresentam melhor sobrevida quando acompanhados em clínicas que têm vários profissionais em conjunto do que um neurologista apenas. E eu tenho aqui uma revisão sistemática e meta-análise de 2021, se não me engano, corroborando também com esse artigo lá do início dos anos de 2000. Então, mostrando mais uma vez a importância de a gente ter um acompanhamento interdisciplinar. E aí, eu venho com um questionamento. Se é necessário cuidado interdisciplinar, isso significa que a nutrição é um dos pilares no tratamento da ELA. Então, por que o acompanhamento nutricional ele não é iniciado após o diagnóstico? Muitas vezes a gente espera o paciente deteriorar para aí lembrar que existe o profissional nutricionista, né? Então, e muitas vezes a gente não consegue recuperar o estado nutricional que a gente gostaria daquele paciente. E aí vem alguns questionamentos. Mas eu não tenho um profissional especializado na área de nutrição, na esclerose lateral amiotrófica. Isso não é um problema. Quando se tem um diagnóstico inicial, ter um profissional para, pelo menos, falar se você está desnutrido ou não, qualquer profissional de nutrição pode fazer isso, para que vocês tenham um norte e um direcionamento. Então, essa pergunta me chama sempre muita atenção, porque, até hoje, eu recebo muitos pacientes que, depois de muito tempo de diagnóstico, são encaminhados para um nutricionista. E aí, o que o atraso nesse acompanhamento nutricional ele pode gerar? Essas fotos, é claro que na ELA existe uma atrofia muscular pela própria doença, claro. Mas quando a gente tem uma desnutrição presente, isso piora. Então, o atraso no acompanhamento nutricional pode levar a essa desnutrição. E até aí tudo bem, porque muitas vezes, quando chega-se para o médico um paciente dessa forma, mais emagrecido, ele já pode ter uma desnutrição. Já posso encaminhar para o nutricionista. Porém, a gente tem um outro cenário de desnutrição. Esse paciente, ele tem uma barriguinha, né, os braços um pouquinho mais finos. Então, suponhamos que esse paciente tinha 80 quilos e foi para 70. E o peso ideal dele seria 65. Ele está sobrepeso. Então, a chance desse paciente ser encaminhado para um nutricionista é muito baixa. E aí, a gente tem esse cenário. Pacientes com sobrepeso também podem ser desnutridos. E aí as pessoas perguntam assim, mas como? Um paciente que tem excesso de peso, obeso ou sobrepeso, ou apresenta um excesso de peso, ele pode ser considerado desnutrido. Porque muitas vezes a gente não pergunta para o paciente quanto de peso ele perdeu em quanto tempo. Então, esse paciente perdeu 10 quilos. Eu dei um exemplo de 80 para 70. Foram 10 quilos. 10 quilos é muita coisa para uma pessoa. Então, ele pode estar com sobrepeso, porém, ele está com uma desnutrição. Então, a chance desse paciente ser encaminhado para mim, enquanto nutricionista, é muito mais baixa. E aí, o que a gente tem? Em evidência também de 2021. A desnutrição é um fator prognóstico na ELA. E, muitas vezes, não é diagnosticada e pode influenciar na progressão da doença. Então, talvez o estado nutricional mal diagnosticado, ele vai influenciar mais nesse paciente que foi enviado tardiamente para mim, porque ele tinha uma barriguinha, do que aquele outro que já é encaminhado diretamente, porque já apresenta um emagrecimento. E talvez o emagrecimento daquele paciente já seja o habitual dele. E aqui eu trouxe algo importante para a gente falar um pouco da perda de massa muscular. Mais uma vez, a gente tem perda, atrofia muscular pela própria doença, claro, mas os pacientes também perdem muita massa muscular por desnutrição. Então, aqui são dados importantes. É um artigo de 2016, não tão recente, mas é válido a gente trazer. Quando a gente tem perda de 10% de massa muscular, eu tenho uma consequência. Quando eu tenho perda de 40% de massa muscular, eu tenho outras consequências. Então, vamos ver quais são elas. Complicações associadas. Quando a pessoa tem perda de 10% de massa muscular, ela tem redução da imunidade,
aumento do risco de infecção. Se eu tenho perda de 20%, eu tenho redução na cicatrização de feridas, tenho aumento da fraqueza muscular, aumento do risco de infecções também. Agora, se essa pessoa perde 30% de massa muscular, ela já tem uma dificuldade em sentar, já apresenta provavelmente uma lesão por pressão, ou fica mais propensa a desenvolver pneumonia e incapacidade de se curar. Então, se ela tem uma doença, vamos supor essa pneumonia, a chance dela de se curar é muito menor do que uma outra que não teve uma perda de massa muscular. Agora, se essa pessoa perde 40% na massa muscular, ela aumenta o risco de morte, e geralmente por pneumonia. Então, é algo realmente que massa muscular, a gente tem que ficar atento. Alguns estudos já estão vendo outras vias de avaliação que a gente pode acessar desses pacientes que não seja de modo invasivo. E aí, então, mais uma vez, o que a literatura nos mostra em relação ao estado nutricional dos pacientes? Então, lá em 1990, eles já falavam que a perda de peso é um forte fator prognóstico negativo, independente na ela. Outro ponto, esse dado foi confirmado em estudos mais recentes. Mais pontos. A perda de peso e desnutrição são geralmente observadas anteriormente ao diagnóstico. Então, eu brinco muitas vezes que quando a gente está passando mal, no normal, o que geralmente a gente perde primeiro? Apetite. Muitas vezes é o apetite que vai embora. A gente começa a desconfiar, eu não estou legal. Então, quando esse paciente chega no diagnóstico, para receber um diagnóstico de ELA, muitas vezes ele passou por vários ortopedistas, vários neurologistas, e ele, no diagnóstico, já tem a perda de peso. Então, muitas vezes, não é após o diagnóstico. No diagnóstico, já tem essa perda de peso. Nós temos forte associação entre perda de peso e sobrevida. Nós temos que existe a perda de massa muscular e de gordura, e vários fatores contribuem para a desnutrição. E aí a gente vai começar falando dessa forte associação entre perda de peso e sobrevida. Aqui é um estudo de 2019, se não me engano, porque está escondidinho aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Aqui, ó, essas duas setinhas, essa roxa e essa meio azul. Vamos falar que ela é azul. O que nos mostra? Esses pacientes que tiveram perda de peso maior do que 1% por mês, eles tiveram uma sobrevida muito menor do que aqueles pacientes que ganharam peso. Né? Aqueles pacientes que mantiveram ou perderam menos de 1% de peso no mês, tiveram uma redução de sobrevida, mas não tanto igual aqueles pacientes que perderam peso acima de 1% no mês. E aí, agora falando desses fatores que contribuem para a desnutrição. Eu sempre falo nas palestras, mas sempre tem uma pessoa nova. Então, é sempre importante a gente recapitular as coisas que estão acontecendo. O que podem ser, né, fatores desencadeantes da desnutrição. Então, aqui a gente tem alguns deles, existem mais, mas dentre eles a disfagia, a falta de apetite, fraqueza dos membros superiores. Então, imagina vocês, a gente come normalmente e, depois de um tempo, eu preciso que uma pessoa me dê um alimento. Então, eu dependo do tempo que aquela pessoa me dê o alimento. Às vezes, já entra no ciclo de uma ansiedade, de uma depressão também. Uma coisa está linkada, geralmente, à outra. Constipação intestinal. É muito comum, no grupo da Procura, ter a pergunta assim: é comum ter diarreia? É comum ter constipação intestinal? É normal, na verdade. É normal ter constipação? É normal ter diarreia? Normal não é. Pode acontecer. A gente tem que ver a causa raiz disso. Por que está tendo diarreia? É por causa dela? Não necessariamente. A constipação é por causa dela? Não necessariamente. Existem muitos motivos que podem desencadear isso. Um simples medicamento, por exemplo, pode fazer isso. Uma imobilidade pode fazer isso. Então, a gente tem que ver realmente a causa raiz do motivo dessa constipação intestinal. E em que momento que a constipação intestinal afeta o estado nutricional? Aquela expressão que a gente usa assim, a pessoa está enfesada. É literalmente aquilo, a pessoa não consegue evacuar, a barriga fica inchada, ela fica com o humor alterado. E qual que é a mensagem que a gente tem a nível até mesmo de cérebro? Eu não estou com fome, eu estou satisfeito. Então, a pessoa não vai comer. Tá? Então, esse é um ponto para a gente prestar bastante atenção no hábito intestinal desse paciente. E o hipermetabolismo e algumas alterações metabólicas que acontecem. E que a gente vai falar um pouquinho do hipermetabolismo agora. Do lado esquerdo, meu direito e o esquerdo de vocês,
a gente tem um indivíduo saudável e, deste lado aqui, a gente tem um paciente com ela. O que acontece? Num paciente que não tem a doença, nós temos um consumo energético adequado e, a partir daquilo que eu como, eu posso gastar dessa energia. E eu também consigo estocar e consigo usar na minha reserva também a energia que eu preciso para executar alguma atividade. O que acontece com os pacientes com esclerose lateral amiotrófica? Aqui ele está até deitado, mostrando que mesmo o paciente acamado, ele vai gastar muito mais do que a gente estando sentado ou fazendo alguma atividade. Então, ele já tem uma ingestão energética baixa, então, consequentemente, ele não vai conseguir utilizar dessa ingestão a energia que ele precisa. A gente tem um baixo estoque energético, porém, eu tenho um aumento, uma alta necessidade, uma alta demanda energética. Então, a pessoa já não tem estoque. O que acontece? Vai desnutrir ainda mais. Então, esse hipermetabolismo, de fato, ele está presente, porém pode ter algumas variações, pode existir um hipometabolismo também. Então, a perda de peso na ELA. Existe um desequilíbrio energético. Então, aqui a gente tem quais os motivos, mais uma vez, né? A disfagia, devido à progressão da doença. Nós temos também, que leva à redução da ingestão alimentar. Nós temos o hipermetabolismo, que aumenta o gasto energético, e nós podemos ter uma alteração da sinalização hipotalâmica. Tudo isso levando à perda de peso. O que eu, enquanto nutricionista, uma das coisas, existem mais coisas que nós podemos fazer, é fazer intervenção dietética. Nesse artigo falou de aumento de calorias e gorduras, mas também existem proteínas, micronutrientes, que são extremamente importantes. Inclusive hidratação. O paciente não consegue evoluir o estado nutricional se ele estiver desnutrido. Então, a gente também não pode olhar caloria, caloria. Será que a gente tem que engordar esse paciente a todo custo? Sem pensar na qualidade nutricional da dieta desse paciente? Não é bem assim, né? Nós temos alterações a nível de inflamação, que alguns exames simples nos mostram. Então, a partir do momento que eu dou qualquer coisa para esse paciente, ao invés de estar ajudando, ele vai ganhar peso, mas eu posso estar piorando metabolicamente. E aqui, para mostrar para vocês, esse artigo foi de 2011, mas é importante a gente falar disso. Então, será que o paciente com ela ele tem que ficar obeso? Não é assim também. A gente tem alguns estudos que mostram que eu tenho uma curva em U, mostrando que eu tenho um corte ideal de peso ou de IMC para esses pacientes. Então, se esse paciente está com IMC abaixo de 30, aumenta a mortalidade, e se esse paciente está com IMC acima de 35, eu também aumento a mortalidade. Então, qual que seria o ideal? Ficar na faixa entre 30 e 35. Claro que eu sempre falo muito isso, e às vezes eu discordo de alguns estudos, porque eles usam apenas o IMC. Mas se aquele paciente estiver edemaciado, eu posso considerar que ele tem 35, mas, na verdade, ele está com 27. Eu não considero esse edema. E isso tem que ser levado em consideração, porque prejudica, inclusive, nas minhas recomendações nutricionais. Então, por quê? Né? Aí as pessoas me perguntam, mas por que 35, acima de 35 é ruim? É porque vai ter algum problema metabólico? Não necessariamente. Muitas vezes, esses pacientes têm um ganho a nível abdominal, os braços afinam, mas o abdômen cresce. Então, a cada vez que eu deixo ele ganhar mais peso, principalmente em região abdominal, eu dificulto a parte respiratória desse paciente. Então, não necessariamente é por alguma alteração metabólica, mas sim porque ele não consegue fazer essa ventilação adequada. Então, aqui, o ideal entre 30 e 35. Tá. Agora, para os profissionais, eu sei que não tem nutricionista, mas vamos falar para todos os profissionais que estão aqui. Como é que a gente tem avaliado o nosso paciente de fato? Né? A gente pergunta para ele só qual que é o seu peso atual. Então, aí, aquele paciente que eu falei no início, que ele perdeu 10 quilos, se eu pergunto para ele, suponhamos, seu João, quanto que o senhor pesa hoje? 70. E eu ficar só com esse ponto de corte, falar, o senhor está bem, está normal. Inclusive, o seu peso ideal é 65, então está bem. Eu realizo apenas o cálculo do IMC, lembrando que o IMC, se eu não avaliar que ele tem algum edema ou não, também a gente tem um fator aí com um viés muito grande.
E utilizando as medidas atuais, porque as pessoas podem falar, não, eu pergunto o peso, mas eu também faço uma circunferência do braço, eu também faço uma altura, uma prega cutânea, mas, mesmo assim, ainda é medida atual. Em que momento que eu olho para a história desse paciente, para a perda dele? Porque o que a gente tem de evidência é que a gente acredita que uma redução de peso de 5%, não só de 10%, de 5% a 10% do normal, pode sugerir um estado nutricional comprometido e ser um fator prognóstico para a sobrevivência. Então, considerar a história do paciente, não só o atual, é extremamente importante. E isso é muito comum de acontecer, as pessoas verem só a parte atual. Eu já tinha trazido esse slide em um momento na procura, mas eu achei interessante trazer de novo, porque são perguntas recorrentes no grupo da procura. Então, será que a nossa solução é aumentar a oferta nutricional por via oral? Então, eu trouxe 2 situações, eu só troquei o nome de um, para variar um pouquinho. Então, a primeira situação do seu João. Vamos pensar, ele está aceitando 5 colheres do almoço, 5 colheres do jantar, as outras refeições ele não quer muito, e ele perdeu 10 quilos do seu peso habitual. Foi indicado para ele 6 colheres de sopa de suplemento. Vamos colocar aqui o suplemento hipercalórico, aí, numa concentração hipercalórica. E o seu Diogo, ele está aceitando 70% de todas as suas refeições no dia. E ele perdeu 1 quilo do seu peso habitual. E foi feita a mesma recomendação. Para qual desses pacientes, de fato, faz sentido eu dar um suplemento que vai fazer efeito? Alguém quer sinalizar? Não quer? 1 ou 2? Não? Está vendo que gera dúvida? Gera dúvida. Na verdade, para quem vai fazer efeito é para o Diogo. Não vai adiantar eu fazer uma intervenção com suplementação para o seu João, que não está comendo nada. Eu sempre bato na tecla no grupo. As pessoas perguntam, qual que é o suplemento? E eu sempre falo assim, olha, se você não olhar para a parte da alimentação, nada vai adiantar você dar suplementação para esse paciente. Então, às vezes, esse paciente está com dificuldade em deglutir. Vai adiantar eu dar suplemento para esse paciente? Não, precisa dar fono. Para ajustar essa consistência, quem sabe ele dá conta de comer esse alimento dessa forma adaptada e aí o suplemento fazer efeito? Ou será que ele não precisa já de uma via alternativa de nutrição? A gente precisa pensar em outras formas, abrir o nosso leque e não achar que suplemento salva vidas. Até porque a gente tem um limite de indicação de suplementação. Passando um determinado limite, já é indicativo de via alternativa de nutrição. Então, esse é um exemplo que eu gosto muito de trazer, porque é uma dúvida recorrente. Então é só indicar gastrostomia para o paciente. Eu vi que esse paciente, que aqui estão listados os fatores que eu vou indicar gastrostomia para esse paciente, então essa perda de peso, a incapacidade de ingestão oral das medicações, ou até mesmo uma ingestão alimentar ou hidratação baixa, o declínio da função respiratória, engasgo ou desconforto a se alimentar. Não são todos juntos, é um ou outro. Lembrando disso, porque muitas vezes, eu vou falar no final também, o paciente está deglutindo bem, mas está emagrecendo porque não está comendo. Aí as pessoas falam, não vou indicar uma gastrostomia nem uma sonda, porque ele é lúcido. Não, não é assim que funciona. E aí a gente perde um paciente por má indicação. Então, no final, eu vou falar um pouco mais disso. Então, eu fiz a indicação de uma sonda ou de uma gastrostomia. Vai adiantar? Talvez não. Então, esse paciente eu detectei que tem uma necessidade de gastrostomia, porém, eu não dei orientação nutricional e nem fiz o acompanhamento nutricional dele. O que acontece? Ele fica desse jeito. E é real. No ambulatório onde a gente atende os pacientes com ela, lá em Minas, a gente tem esse perfil de pacientes. Tem uma gastro e totalmente desnutrido. Então, o que eu preciso fazer? É realizar a gastrostomia, ter uma orientação nutricional adequada e um acompanhamento nutricional adequado. Vocês estão conseguindo ler? Porque, para mim, parece que desconfigurou um pouquinho. Ficou ruim, né? Mas aqui no meio é orientação nutricional e aqui acompanhamento nutricional adequado. Ou seja, de toda essa minha fala, o que eu quero dizer? A gastrostomia é apenas o primeiro passo. Então, muitas vezes, se a gente for em algum lugar e algum profissional falar para a gente assim, gastrostomia não adianta, a gente tem que falar, perguntar para ele, por que não adianta? Você viu como é que foi o acompanhamento nutricional desse paciente?
teve um acompanhamento nutricional ou foi só um procedimento realizado? Porque aí, de fato, não vai funcionar. Então, a gente tem que ser muito cauteloso nas nossas falas. Porque eu trago aqui até para vocês, eu também já mostrei esse artigo, mas é porque eu gosto da data dele. Aqui fala da gastrostomia em pacientes com ela, lá de 95. O que esse artigo mostra para a gente? Que há um aumento significativo do índice de massa corporal desses pacientes e há também uma melhora de sobrevida para esses pacientes, pelo menos nesse artigo. Então, a sobrevida ainda está um pouquinho controverso, tudo bem, mas o ganho de peso eu consigo. E a mesma coisa que eu queria trazer, que eu não tinha planejado em falar isso, mas eu acho importante falar, quando uma pessoa fala que sonda nasoentérica não faz o mesmo efeito de gastrostomia para nutrição, e faz. Ela vai nutrir o paciente da mesma forma. O que difere é o incômodo para o paciente, é a gente atrapalhar, às vezes, a terapia fonoaudiológica e o tempo limitado que eu tenho que ter dessa sonda nasoentérica, que em literatura é de 4 a 6 semanas, por causa das complicações, otite, sinusite, que a gente pode gerar nesse paciente. Então, sonda nasoentérica, sonda nasogástrica funcionam da mesma forma que a gastrostomia. Sonda nasogástrica vai para onde? No estômago. A gastrostomia vai estar onde? No estômago. Então, faz o mesmo efeito, tá? É porque eu ouço muito isso. Também funciona, só que quando a gente fala sonda nasoentérica, ela vai para o intestino mesmo, né? Geralmente ela é passada via endoscópica ou ela vai migrar depois. Se essa sonda for uma jejuno, por exemplo, o cuidado que a gente vai ter que ter é só com o volume. Porque quando a gente passa uma gastrostomia, é mais fisiológico, tolera volumes maiores. O jejum também aguenta, porém a gente tem que atentar um pouquinho mais em um possível desconforto ou não, devido ao volume. Mas também tolera da mesma forma. Respondi? E aí, aqui eu trouxe estratégias para reduzir o desequilíbrio energético. Estou falando só desequilíbrio energético. A gente tem... Eu sempre trago esse slide também, porque envolve a fisioterapia. E aí a gente tem melhorar o fornecimento energético e reduzir o gasto energético. Como que eu melhoro o fornecimento energético? Aumentar a oferta calórica, nutrição interal, ou via adequação de dieta, suplementação, manter reserva adiposa e vamos aumentar isso, preservar a massa muscular que a gente conseguir. Então, via dieta hipercalórica, suplementos alimentares. E como que eu reduzo o gasto energético? A ventilação não invasiva, nesse caso, foi falado sobre a ventilação não invasiva, mas nós temos outras formas, como, por exemplo, não dar orientações a nível de exercício para esse paciente que não sejam adequadas. Tá? E aí, aqui, eu trago, então, realmente o título da palestra hoje que a gente está discutindo. O que está por trás do acompanhamento nutricional? Porque muitas vezes a minha resposta no grupo é depende. Depende da pergunta que está fazendo, depende. E eu sei que essa resposta incomoda, mas realmente depende, porque eu posso dar uma resposta que eu vou estar prejudicando o paciente. Por quê? Eu levo em consideração o peso? Com certeza eu levo. Porém, esse paciente é homem ou é mulher? Qual que é a altura desse paciente? Como é que está a hidratação desse paciente, os exames de urina, por exemplo, desse paciente? Claro que a gente não pede com certa recorrência exame de urina, claro que a gente tem essas especificidades. Mas como é que está o ambiente intestinal desse paciente também? Quais são as medicações desse paciente? Ontem eu respondi a uma pergunta sobre omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. E aí, esses medicamentos geralmente são utilizados de forma crônica, indicação crônica. Não é que eu seja contra, em parte eu sou. Porque esse medicamento é feito para uso limitado e deve ser feito com prescrição médica. E mesmo com prescrição médica, no ambulatório em Minas, a gente faz muito desmame de omeprazol, porque eu pergunto para o paciente, o senhor usa quais medicamentos? Ele fala para mim, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Tá. Quanto tempo? 5 anos. A gente já assusta, não deveria ser 5 anos. Por que o senhor usa? Não sei. É muito comum. E aí o paciente evolui com o quê? Distensão abdominal, gases, constipação, refluxo, por uma simples medicação. Então, é a dieta? Não, é o medicamento. Ele não está absorvendo nada. É um medicamento. E a gente não vê isso. Mas eu, enquanto nutricionista, eu vou tirar a medicação? Não. Eu vou conversar com o médico
para que a gente faça um desmame, porque até o desmame, depois de muito tempo, tem que ser feito gradativo, para que esse paciente não faça efeito rebote, que acontece. E muitas vezes os pacientes retornam com a medicação porque eles falharam, porque tiraram de uma única vez, depois de muito tempo. Então, quando eu falo de depende, às vezes, no grupo, e a resposta que eu dei ontem, ele não deve ser usado de forma crônica, vamos atentar para isso. Não é porque o medicamento está ali para ser utilizado, não preciso de receita, é que eu posso sair pegando ou pedindo uma indicação para uma outra pessoa. Aqui, levar em consideração a mobilidade desse paciente, se é idoso, se não é, se é adulto, os exames bioquímicos desse paciente, isso é extremamente importante, exames bioquímicos. Eu não faço suplementação se eu não tiver exame bioquímico desse paciente. Eu posso dar toxicidade para esse paciente. Então, isso é extremamente importante, o acompanhamento adequado, mas também não adianta eu pedir um monte e não saber interpretar. Né? Eu acho bonito pedir vitamina D, aí chega para mim, eu mando para o médico. Não, toma que é seu, interpreta. Não, se você pediu, você vai interpretar. A microbiota intestinal é um assunto que eu amo e daria para dar uma aula sobre isso. Tem alguns estudos já surgindo sobre a microbiota intestinal, bactérias que estão menos presentes, que a gente poderia suplementar. Se a alteração do microbiota intestinal, né, do intestino, ela está presente antes do aparecimento da doença, se está presente depois. Então, é um assunto extremamente interessante e importante. E também se o paciente tem edema ou não. Então, é muita coisa, né? Que a gente tem que ver. Então, depende. Então, é tudo interligado. Uma coisa puxa a outra. Eu sempre falo que nós somos uma teia. Mexeu num lado, acontece do outro. Né? Interfere em outro lado. Então, nós somos interligados. Não adianta olhar um lugar só e não olhar para um outro. O paciente é como um todo. Ele não é só estômago, ele não é só intestino e, principalmente, ele não é só o diagnóstico de ela. Ele é uma pessoa. Então, por isso que eu respondo, depende, tá? Então, tem muita coisa por trás. Cadê? Tá. E aí, então, para a gente ver o que eu faço em relação a esse depende. Então, quando eu falo de acompanhamento nutricional, eu posso fazer uma avaliação nutricional a cada 3 meses, vendo peso, ingestão, alimentar, hidratação. Os exames bioquímicos estão embaixo, por isso que eu não vou falar agora. E essa avaliação a cada 3 meses depende. Pode ser a mensal, no início. Às vezes, eu pego um paciente que está desnutrido, a gente indica uma gastro, ele faz, e no outro mês eu já preciso ver para dar uma orientação diferenciada. Então, basicamente, a princípio, 3 meses, uma média. Mas isso pode mudar. Estratégia junto aos demais membros da equipe, aquele exemplo que eu dei, eu não vou bancar de fono, não vou bancar de físio. Posso saber o básico, mas eu tenho que ter contato com os meus colegas. Avaliação laboratorial, correta interpretação, olhar referência de laboratório, muitas vezes, também não é o caminho, né? A gente sabe que muitas vezes acontece. Vou dar um exemplo prático, se eu pegar, não sei, um zinco, pegando na minha cabeça, está lá a faixa normal, de 1 a 60, eu tenho um paciente que está com 60 e um outro está com 1. Os dois estão normais. Não, a gente tem valores ideais para que a gente considere até mesmo a suplementação. A orientação adequada, pós-gastrostomia, e a indicação terapêutica adequada e individualizada. É bom ter protocolo, mas nem sempre. Né? Protocolo, às vezes, prejudica um pouquinho. A gente tem que olhar o indivíduo de forma individual. Então, eu trago aqui para vocês alguns pontos de destaque e alerta, e um deles é sobre isso. Protocolos e profissionais que prometem a cura sem comprovação científica, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No grupo da procura, muitas vezes, perguntam de profissionais, mas está escrito no site que ele resolveu o problema. Gente, site, é muito fácil a gente pedir alguém para comentar e falar que deu certo, para a gente gerar engajamento e atrair paciente. Então, muito cuidado com isso, se de fato a comunidade científica não falou em cura, em promessas, né? Tomem bastante cuidado com isso, até porque vocês podem gastar muito dinheiro de forma desnecessária. Uso de suplementos alimentares e dieta enteral indevidos, então, muitas vezes, prescrições inadequadas, então a gente precisa avaliar o paciente, às vezes, ele está demasiado, eu preciso restringir, diminuir o volume dessa dieta. Mas não, o profissional deixa com aquela dieta que tem um volume gigantesco e o paciente não tolera. Isso a gente precisa reavaliar também. Apenas ofertar alimentos sem pensar na nutrição. Eu bato demais na tecla que alimentar é diferente de nutrir.
Eu vou dar só alimento? Eu vou dar leite condensado, eu vou dar isso. Não, eu preciso pensar nos nutrientes que esse paciente está recebendo. Até porque, para fazer uma digestão, por exemplo, eu preciso de micronutrientes para isso, para funcionar, para ter um suco gástrico efetivo e fazer a digestibilidade. Então, é extremamente importante a gente nutrir e não só alimentar esse paciente. A autoprescrição de vitaminas e minerais, não trouxe os estudos aqui, mas tem. Algumas vitaminas e minerais que são mais autoprescritas do que outras, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as vitaminas podem ser tóxicas. Uma simples, que a maioria das pessoas utilizam, é a vitamina D, que, se utilizada de forma indiscriminada e sem avaliação laboratorial, a gente pode gerar toxicidade. Então, tem que ter muito cuidado com essa autoprescrição de vitaminas e minerais. E o que é bom para um, não é bom para o outro. Por isso que é forma individualizada. Então, e às vezes, quando as pessoas podem perguntar assim, quais são os exames adequados para eu poder pedir? Depende. Porque aquele paciente que está na minha frente, ele pode necessitar de um exame que o outro não precisa, e eu não vou ter um gasto com aquele que ele não precisa. Então, a gente tem que atentar para isso também. Aqui, atrasar a realização da gastrostomia por considerar apenas a deglutição do paciente. Né, meninas? Está deglutindo bem, mas ele está com 40 quilos. Não vou passar a sonda ou não vou passar a gastrostomia porque ele está deglutindo. Aí eu atrapalho o trabalho das fonos, porque daqui a pouco estou afetando a parte da deglutição também. E aí ele perde função porque eu não fiz uma conduta adequada. Então, muito cuidado com isso. O paciente deglute, mas ele não está nutrindo adequadamente. É a mesma coisa. Ele está conseguindo, ele não perdeu peso, mas ele tem uma disfagia. Se é o momento da gastrostomia, é o momento da gastrostomia. E é claro que a gente vai levar em consideração a opinião do paciente, do familiar, mas sempre explicando. E uma coisa importante da gente, enquanto profissional, de explicar para o paciente, para o familiar, é que fazer a gastrostomia, se há uma indicação fonoaudiológica, ele não precisa parar de comer pela boca. Pode ter associação dos dois. Né? Então, a gente precisa também dar as informações corretas, porque senão a gente assusta e a pessoa não vai querer fazer. E mais alguns pontos, prometo que está acabando. Não discutir o caso com a equipe, então isso é uma falha muito grande, porque eu posso tomar condutas erradas. Olhar apenas a dieta, a alimentação, então não olhar o paciente como um todo, não fazer a avaliação como um todo. O que eu quero dizer com isso? Tá, seu João, o senhor come isso, 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 tá. Eu não pergunto qual medicamento que o senhor toma, quais outras questões que o senhor tem, comorbidades que o senhor tem, outras doenças que o senhor tem. A gente precisa realmente avaliar o paciente como um todo. Desconsiderar a queixa do paciente, do familiar, do cuidador. Nossa, Jennifer, eu estou tendo uma queimação. Não, tá. Desconsidero e sigo. Não, a gente tem que levar em consideração a queixa do paciente, porque quem pode falar para a gente o que está sentindo é ele mesmo. Não sou eu que vou falar. Internamente, muitas vezes, a gente não vai conseguir falar. O externo, sim, mas o interno é ele e a família, o cuidador, que muitas vezes sabe da queixa dele, que naquele momento ele não está tendo. E não avaliar o paciente corretamente, que é isso que eu falei, e olhar para o diagnóstico e não o paciente. Então, o paciente tem ELA. Tá, eu vou aplicar isso aqui. Não, é um paciente único. Ele tem um diagnóstico, mas ele continua sendo o seu João, continua sendo o seu Diogo, continua sendo uma pessoa única, com demandas únicas, necessidades únicas, e a gente precisa olhar para ele como pessoa. E eu acho que a última mensagem, não, tem mais duas. A nutrição, então, é um dos pilares no tratamento da ELA. Então, eu trago aqui para vocês uma mensagem mesmo de um artigo, que a desnutrição pode iniciar um ciclo vicioso para pacientes com ela, comprometendo a força muscular e a capacidade respiratória. A gente pode acometer o diafragma é músculo, né? Devido ao enfraquecimento dos músculos esqueléticos e respiratórios, além daqueles causados pela perda do neurônio motor. E mais uma mensagem que eu acho que é de um artigo também, de 2020, que fala que o estado nutricional na esclerose lateral amiotrófica tem sido mostrada como uma base para a sobrevida para esses pacientes. E eu acho que é isso. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Rayane. Eu tenho uma filha que também faz uso de sonda, né?
Ela tem 9 anos. Tem um cognitivo totalmente preservado. Só não tem o mesmo diagnóstico que estamos tratando aqui, mas é praticamente igual, as mesmas situações. Tem que ser ouvido o paciente, a família. E, assim, principalmente nesse caso, a criança está totalmente adaptada, não se sente mal com a naso. Já tem uso aí de mais de um ano e meio dessa naso. A sonda, para ela, tem sido só benefício. Ela ainda não aceita fazer uma cirurgia para colocar a GTT nela mesma. Né? E aí a gente sente, né, a necessidade de estar sendo sempre acompanhamento em psicólogo, tentando levar ela para poder ela aceitar a situação. E muitas pessoas criticam a gente porque a criança em si tem que tomar... Não é ela que toma a decisão. É o pai e a mãe que tem que tomar a decisão por ela. E aí ela já está entrando na pré-adolescência daqui a pouco, né? E a gente tem já toda a questão psicológica envolvida. Como é que a gente iria lidar com uma situação dessa? Né? Como ver qual seria o momento, assim, pronto, agora não tem mais como realmente só ouvir a criança, o pai e a mãe tem que realmente intervir. Mas se tudo está indo caminhando bem. A naso não deu nenhum problema com a parte do questão de rinite, não tem sinusite, não tem atrasos na parte respiratória, não tem prejuízos, né? Até quando pode se prolongar isso, né? Como é o indicado aí no caso para vocês nessa situação? Ela, o que ela tem? Desculpa, Diego. Ela tem distrofia muscular congênita, merosina negativa, lama 2. Tá. Eu esqueci seu nome, desculpa. Rayane. Eu discordo um pouco da gente ter que obrigar uma criança a fazer, principalmente se ela está sabendo o que está acontecendo em torno dela e está acontecendo com ela. Na verdade, tudo que a gente tem em literatura, a gente tenta aplicar. Mas tudo que acontece em literatura tem exceções. Para tudo na vida tem exceções. Na minha prática, eu já tive pacientes, crianças geralmente a gente tem com gastro mesmo, sabe? Acaba evoluindo para gastro. Mas vou te dar um outro extremo. Idoso de 100 anos, colocar na ponta do lápis, vale a pena fazer uma gastrostomia ou vale a pena ele ficar com uma sonda nasoentérica? Então, o idoso ficou muito tempo com a sonda nasoentérica e também sem problema nenhum. Então, a gente tem que colocar na ponta do lápis o benefício daquela situação. Porém, ficar atento também que a gente tem essa fala, nunca aconteceu, até a hora que pode acontecer. Sabe aquela hora assim, o copo vai entornar? Pode entornar? Então, a gente também tem que ficar atento a isso. Talvez, com muita conversa, com o tempo, ela aceite isso por conta de estética. Né? Não, eu falo assim, com o tempo, porque a cabeça pode mudar um pouquinho. Né? E aí... A gente falando assim, mas está na barriguinha, não vai aparecer. Hoje tem o bottom, que se fechar, baixar a blusa, nem vê que tem. Né? A gente fala isso muito com as pessoas também, adultos, inclusive, porque pega muito nessa parte de estética também. Porém, então, resumindo, eu acho que sim, deve levar em consideração a opinião dela. Forçar não é uma situação adequada, até porque ela não faz sentido forçar. Vocês têm que observar esses sinais de sinusite, de otite, e ir conversando até o ponto que haja um aceite. Realmente ficar muito tempo com uma gastro, com uma sonda nasoentérica, porque ela é pequenininha, ao longo do tempo não vai fazer muito sentido, mas isso deve ser conversado, até o ponto de se fazer. Então, a minha orientação para você seria isso, sabe? E conversando até que ela aceite, porque como ela vai mudar a questão de idade, talvez isso seja um impacto para ela, não agora, mas daqui a um tempo. Respondi? Doutora Jennifer, é rápido. Meu nome é Daniela. Tá bom. Né? E Tá bom. eu tinha o esposo, perdi agora, infelizmente, com ela durante 7 anos. E eu estou acompanhando agora meu pai com Parkinson. Né? Quando a gente fala da nutrição para ela, que é uma doença neurodegenerativa, a gente pode aplicar essas outras doenças que também são neurodegenerativas? De avaliação, Sim, de dessas avaliação, né? avaliações. Parkinson, Alzheimer, porque muita gente acaba chegando na gente tendo esta mesma dúvida e a gente fica meio
né, não são doenças diferentes, porém com talvez focos muito próximos. Tem algumas particularidades de cada uma. Então, por exemplo, o hipermetabolismo na esclerose lateral amiotrófica, o Parkinson, por exemplo, alguns artigos falam que o tremor faz ter um gasto maior de energia. Alguns artigos falam isso. Mas não chega a ser esse hipermetabolismo que tem na ela. Então, a gente tem que atentar para isso. Mas, de um modo geral, de orientações, de avaliações, isso sim a gente pode levar em consideração para qualquer pessoa, para qualquer paciente. E só para tirar uma segunda dúvida, quando indicam o ESO, MESO, seja lá o nome, né, principalmente esse... Muitos médicos indicam para proteger o estômago justamente da quantidade de medicação que a maioria desses pacientes usa. Existe, então, um aporte nutricional que possa retirar isso e continuar o paciente mantendo as medicações que ele toma? Depende, porque, por exemplo, se a gente pegar um exemplo básico, tá? Um AS, teoricamente, vem com um inibidor de bomba de próton, que são esses medicamentos para evitar uma úlcera. Mas eu não posso dar esse AS depois do almoço? Que o estômago já está revestido de alimentação? Então, assim, muitas vezes, a gente tem que avaliar a necessidade da medicação. Muitos pacientes, às vezes, vão utilizar uma quantidade maior, mas não necessariamente significa que ele vai precisar desse protetor gástrico. A gente vai precisar ficar atento sempre à queixa dele, o que ele está tendo, a percepção dele, para fazer essa indicação. E não sair, por exemplo, o paciente queixou azia, eu vou ali na farmácia e vou comprar omeprazol. Não, observa, relata para o médico, para ele realmente poder ver se tem alguma interação, algum medicamento que realmente pode desenvolver uma potencial úlcera gástrica ali, que a gente tem que ficar cuidado. A gente não pode ser imprudente, mas também a gente não pode fazer uso indiscriminado de medicações que a gente tem de livre demanda. Né? Então, é observação e conversa todo o tempo com o médico e com outro profissional também, outros profissionais também. Isso é extremamente importante, falar para todos os profissionais. Porque aquele que não se atentar, você vai passar para o outro que vai captar a mensagem e talvez vai conversar de profissional para profissional, e às vezes aquilo vai dar mais certo. Mas a gente não pode ser imprudente, mas a gente tem que avaliar realmente a necessidade daquilo. Respondi? Tá bom. Tem mais gente? Vamos lá. Oi, tudo bem? Eu sou o Ronaldo. Sério? Prazer. Então, eu tenho notado que muitos pacientes usando a dieta industrializada, do nada desenvolve pico de glicemia alta e que evolui para internação e, às vezes, eventos piores, né? O que os familiares podiam tomar de medida preventiva para isso não acontecer? Controle da alimentação desse paciente da dieta enteral. Porque, muitas vezes, aquele paciente pode ficar com a mesma quantidade o tempo inteiro, sem reajuste. Então, assim, o paciente não está dependente de ventilação. Ele usa um volume. Aí ele passou a ser dependente de ventilação. Será que eu não posso reduzir um pouco do volume porque ele está tendo um aumento de circunferência abdominal? Será que essa circunferência abdominal ela está sendo monitorada? Então, as medidas e os ajustes nutricionais são muito importantes para a gente verificar isso. Ou até mesmo o tipo de dieta que aquele paciente está utilizando. Às vezes, previamente, ele já tinha alguma alteração e está utilizando algum outro tipo de dieta que não seja específico. Mas, prioritariamente, eu falaria para essa avaliação nutricional acompanhar essa necessidade calórica, energética, proteica do paciente para que isso não aconteça. E também se não tem alguma outra coisa aguda acontecendo, né? Porque se ele desenvolve alguma outra coisa, vai dar pico mesmo e o paciente vai internar. Então, tanto que o UTI paciente a gente tem aí com picos elevadíssimos de glicemia. Então, a gente tem que avaliar a situação, mas eu olharia para essas duas vertentes mais. Obrigada.